Oh! Que isso, que disco, que fase, que época. Que fase. Maravilhoso, maravilhoso. Nossa senhora. Isso aqui. Agora nem acho onde para. Que momento. Achei que eu tô também fazendo os últimos ajustes aqui. Tudo. Ó, vou até meter um fadezinho assim, ó. Aí, agora sim, mano. Olha nós! Aí sim. Deixa eu mandar aqui. Ah, mano, caraca! Que começo foi esse, hein? Que isso. Que começo foi esse? É, mano, Reasonable Doubt, 97. 97, é isso. Ali, esse começo que era muito mágico de Jay-Z, assim, né, cara? Muito, onde tudo começou, cara. Sensacional. E aí... Eu tenho eu tenho para mim ele assim como um dos maiores exemplos dessa relação com transformação e articulação para mudança, saca? Porque ele é aquele menino da periferia que fez um som. Aí depois ele foi focando no que era dele e não deixando ninguém sobressair. Foi criando o valor próprio, né? Foi aprendendo, errando, tomando porrada, mas criando o valor próprio, onde ele cria o label dele. E aí ele tem ali a master das coisas dele. Quer dizer, ele já foi entendendo que a única mudança se vá com propriedade, né, cara? Ter propriedade é uma coisa fundamental na história, né? E aí é interessante porque ele vem desenvolvendo isso há muitos anos, ele continua fazendo isso há muitos anos. Que é a Rockefeller, né? A empresa dele. Exatamente. E que hoje ela se transformou num conglomerado de negócios que chama-se Roca Nation, inclusive, que eu tive o privilégio já de ter algumas reuniões com ele e com a equipe dele, o Desirê, Juan Pérez, e recentemente, cara, agora no começo da pandemia, eu fiz uma reunião com eles dia 8 de março, velho, no começo do lockdown. E o que se falou? E o que se falou nessa reunião? Ah, cara, se falou que eu disse para eles que eu preciso... Eu já tenho uma relação com eles desde a época do Anderson, desde 2013, né? E eu cheguei para eles e disse o seguinte, falei, olha, é hora de eu criar algo parecido com o que vocês já fazem aqui, lá no Brasil. Eu já venho fazendo isso, porém, dentro de uma perspectiva própria, o que faz com que eu siga os mesmos caminhos e pague os mesmos preços por ter uma empresa, uma agência, um negócio meu. Porque eu poderia ser funcionário de qualquer outra empresa, diga-se de passagem, mas essa construção que eu me tive como exemplo deles foi uma das coisas que realmente se deu mudança de 97 para 2020, tem a ver com essa busca pela propriedade. E aí acabou que eu tive essa conversa com eles, fiz um business plan, mandei para eles e estou aguardando a resposta, que foi muito positiva. No primeiro momento disseram que topavam criar uma joint venture comigo. Segundo momento, que já estava no meio da pandemia, inclusive, eu mandei o business plan, eles disseram... Eu falei, olha, eu sei que aconteceu tudo isso, mercado do entretenimento, morte, né, absurda nesse ano, e a empresa deles, pelo menos 90% dos business vem do entretenimento, né, de Rihanna, a DJ Khaled e outras coisas. E aí o que eles disseram foi, não, a proposta continua de pé, a gente só precisa de tempo, por uma questão de reorganização financeira. E para mim foi muito interessante, porque imagina você crescer ouvindo a letra que te educa, né, que foi a minha escola no final, né, do business, vamos dizer assim. Tem como exemplo público, obviamente, tem como prazer sonoro de curtição, e no final disso você tem uma relação de negócios. Isso é bacana, porque de alguma maneira é o que eu acredito e é o que eu venho buscando como apoio, e eu não sei se feliz ou infelizmente, mas eu só encontrei até hoje isso nos Estados Unidos mais do que no Brasil, por incrível que pareça. Total, cara, total. Deixa eu falar uma coisa. Vem um pouquinho para a esquerda aqui, ó. Vamos deixar esse seu quadro minha traseiro, telinha. coisa linda. Conta dela aí, da onde vem?
Cara, essa tela, quando eu fiz a primeira grana, assim, eu tive a oportunidade de fazer, sabe, assim, o primeiro dinheiro que eu fiz de um artista chamado Diogo Batista. Ele é brasileiro. Eu dava na Galeria 7, ali na Vila Madalena, com a minha esposa. E foi a primeira vez que a gente estava com dinheiro, digamos assim, depois de pagar N coisas, família, organizar, que você olha assim na conta e fala, pô, tem uma grana. Eu falei, pô, meu sonho era comprar uma tela. E ela é artista plástica. Então, uniu esse fator, assim, de entender que há a importância da arte. E aí, a gente buscando para o nosso novo apartamento, uma tela e tal. E eu queria que fosse uma tela mesmo, pensando em arte mesmo, até muito inspirado por Jay-Z, né? Que ainda vou ter um Basquiat na minha sala. E aí a gente encontrou essa tela e ela é uma tela muito interessante. Depois eu te mando um print dela. Legal. Porque ela tem vários layers e ela mostra esse jovem empinando um pipa na periferia com vários brinquedos de infância. Então, essa tela retrata o garoto da periferia brincando com bolinha de gude, futebol de dedo, rolemã, todos esses brinquedos, a pipa. E do lado tem pequenininho um Batman, que seria aquele brinquedinho do grande herói que é o menino rico, é o menino da outra história. E basicamente a mensagem que ele disse que se inspirou na música do Criolo não precisa morrer para ver Deus. E é bem interessante porque esse senso de paz é fundamental quando você encontra, né, a paz, e não necessariamente quando você compra a paz. Então, aí eu trouxe isso para uma relação socioeconômica minha e ele permanece como uma mensagem do tipo, você chegou onde chegou, mas não esqueça o que te trouxe até aqui. Aí ele cria essa conexão, digamos assim, né? Que é uma das coisas também que eu aprendo muito na filosofia do Jay-Z. Uma coisa é eu ter sido pobre, vencer na vida e buscar isso para várias pessoas, sem ter ganância, mas sim sempre ter ambição e não achar que qualquer coisa eu volto para a periferia. Eu cresci ouvindo muito isso. Não, a gente vai lá, mas se der tudo errado, a gente volta para a quebrada. Cara, eu amo a quebrada. Até hoje, meus amigos, é onde eu corto meu cabelo, é onde eu convivo, é onde eu coloco na sala da minha casa uma tela, um valor relativo para expressar isso, mas isso tem que estar na alma, não tem que estar na negação, sabe, do valor. Porque é tão bom e tão importante a gente querer imaginar. E aí o que é bom é relativo, mas é você poder falar assim, cara, o vinho bom é para eu tomar também. Eu não tenho por que tomar o vinho ruim, sabe? E aí volta de novo para isso que a gente começou falando, que é dentro que essas músicas do Jay-Z prega muito, pelo menos para mim pregou muito, que é a ideia de você compreender a si, compreender onde você está e onde você quer chegar. E isso é bem legal, isso é bem bacana. E tem sido assim para mim nessa história, nesse momento, nessas relações. Você é um exemplo disso, né? Não, e cara, o Jay-Z, assim, quando você fala de filosofia do Jay-Z, né, de repente quem só conhece ele artisticamente, quem só conhece ele como músico, não precisa conhecer também esse lado dele de filosofia, porque ele é, primeiro, um cara muito preso nas suas crenças, e isso é muito legal de ver, assim. Ele, como você diz, ele até doma um pouco as feras, os novos rappers, os caras que querem chegar. É só ver aquele documentário dele fazendo Black Album e que Nossa. tem umas internas ali, que tem uma hora que ele dá uma no moleque, que ele fala, olha aí, que o moleque quer ser já uma coisa meio Carros e meio Pimp, né? Sim, É sim, foda, né? total. É muito bom. No Black Album, por exemplo, a última faixa, My First Song, é para mim assim um hino, porque começa com uma introdução do Notorious B.I.G., né, que fala para você estar sempre ocupado, sempre em movimento, como a água, né? E isso é muito interessante, porque se a gente não estivesse movimentando, né, você conhece muito da minha filosofia, e sempre buscando uma ocupação, o pior vai sempre dominar. Então, para buscar o melhor, esse movimento é fundamental. E essa é a regra que eles construíram. Quando eu tive a primeira reunião com ele em 2013, eu falei, cara, eu quero entender mais o que é de fato a gente falar de dinheiro. Porque no Brasil, socialmente falando, o preconceito está aí em você, às vezes, como o Tom Jobim disse em uma entrevista do Roda Viva, né? Ser rico no Brasil é prejudicial, né? Como se você fosse uma pessoa do mal, né? Uma Aquele cara é afronta. rico, é uma afronta, exato, essa é a palavra que ele colocou. Isso é importante porque a gente copia muito a cultura americana. E uma das coisas que pouco a gente deveria prestar atenção é nos modos deles, porque eles não são tão bons. Mas dentro do processo de cultura capitalista, nós entenderíamos o valor do indivíduo de uma maneira muito mais clara. E isso, consequentemente, as músicas do Jay-Z propõem a verdade que você acredita, que você tem,
o valor que você se dá, e aí a hora que alguém for te comprar, ou te alugar, ou te licenciar, seja no emprego, você tem ali uma clareza. E isso é importantíssimo, velho, porque quando me perguntam qual é um dos maiores problemas e o que foi para mim buscar ascensão social na minha carreira, na minha vida, a despeito de todo preconceito, a despeito de toda relação cultural, foi eu entender o meu valor. E isso tá numa tela onde você tem uma obra de arte que uns vão pagar 1 milhão, outros vão pagar R$1.000. Porque aí o valor é da tela que você dá para ela. E às vezes tem gente que me dá valor zero, tem gente que dá valor zero pro seu podcast, tem gente que dá valor 1.000. Agora, se você não tiver o seu próprio valor, lascou, velho. Exato. Se você não acreditar no teu próprio valor, se você depender que o outro valorize você, né? Tanto valorize para cima quanto valorize para baixo, tá ferrado. Você vai ficar uma alma dependente, né, cara? É isso, cara. Então eu tô super satisfeito. E, cara, e feliz, assim, eu provoquei pra gente encontrar, porque não sei se você lembra, agora não sei se fez ou faz, ou vai fazer 1 ano que nós nos encontramos. Depois eu vou ver a data, porque eu tenho exatamente as datas das visitas, eu vou ver ali e depois te falo. Mas que louco, tipo 1 ano, velho? que louco, né, cara? E a gente falava 1 ano atrás sobre movimento, quando um movimento físico era permitido, né? E agora estamos cada um na sua casa, porém não parados, né? Continuamos em movimento. Fala aí sobre esse novo movimento, assim, digamos. Cara, eu acho que é a época que o mundo mais se movimentou do jeito certo. Porque a gente vivia correndo, né? E movimentar tem a ver com conceito, com pensar, com estudar, com aprender, com ouvir, com falar. Olha quantas coisas aconteceram a despeito do certo ou do errado, do bom ou do ruim, mas nos últimos 3 meses, né? A gente está falando de praticamente 3 meses. Cara, se a gente olhar no mundo inteiro, não é só no Brasil, não. Quantas coisas aconteceram em 3 meses, em todos os processos. E quantas outras que a gente não tem noção ou ciência informativa real vem acontecendo. Se a gente pegar só pela relação nossa, vamos dizer assim, de até onde eu sei, né? Ou até onde eu posso saber. Cara, eu movimentei várias coisas na minha vida, várias coisas na minha carreira, várias ideias na minha mente, vários negócios. O mercado movimentou um monte de coisa, assim como tem movimentado a reorganização socioeconômica. Já parou para pensar a quantidade de dinheiro que o mundo, seja ele privado ou governamental, tem gasto ou tem que, mesmo que mentindo, sendo bonzinho ou não, colocar a pessoa em primeira análise? Cara, já passou para pensar que o Brasil não tem o Parque do Ibirapuera com uma estrutura de campana, como hospital hoje em Nova York, em Manhattan, que é um país de primeiro mundo. E aí eu tô falando assim, traz até valor de orgulho, sacou? Então, movimentou perspectiva, movimentou crítica, sabe? Eu acho que a gente viveu no Brasil nos últimos anos aquela ideia das opiniões. Agora que a gente está em casa, não adianta eu ir no bar para tentar ouvir o que o outro está falando do treinador do time de futebol adversário. Eu tenho que estar em casa ouvindo meu filho, minha mãe, meu irmão, meu namorado. Então, esses movimentos, para mim, têm sido interessantes em perceber as pessoas, perceber a si mesmo e até entender o quanto, olha que louco isso, né? Você falar assim, cara, a audiência de um podcast, que é uma coisa que você começou a fazer e quando eu percebi a maneira de como você construiu essa oportunidade, era a oportunidade do calma, assista. Não vamos colocar prazo, não vamos colocar tempo, não vamos ficar preocupado com 12 minutos, com 10 minutos. Você simplesmente queria estar com as pessoas, deixar isso render. E hoje o tempo está aí, né? E a gente lembra que a gente conversou na última ocasião, eu falando que o tempo é o maior luxo do mundo. Então eu acho que o professor Covid deixa essa lição de como o tempo ele é precioso, cara. E bom. E bom. A gente tá aqui batendo esse papo, velho. Total, cara. Realmente essa reinvenção de tempos, essa reinvenção de encontros, esse novo espaço para conversas, porque aí virou, né? A gente até já pode até entrar dentro desse nosso papo, entrar dentro da coisa da explosão das lives, né? E de todos os reflexos que ela tem. Um desses reflexos é que as pessoas estão conversando um pouco. É quase como se você começasse a transmitir os seus calls, digamos assim, sabe? Porém, tem todo um outro lado também da explosão das lives, assim, né? Eu, ali em 2018, entendendo a casa como um grande estúdio e lugar de transmissão, de broadcast, que aí a gente fala muito de cultura gringa e também é uma coisa da cultura gringa lá, por causa do Joe Rogan e vários outros
fazem muito esse broadcast aqui, eles entram, eles trocam ideia, eles fazem call e tal. Então, como é que você vê essa explosão das lives aí que a gente estava falando? Cara, eu sinto que o lado positivo é você interpretar que tem coisas que nós complicávamos demais para conectar. Do lado do entretenimento, por exemplo, que é uma área que eu atuo, era sempre assim, preciso fazer isso para lançar uma música, isso para lançar um podcast, isso para lançar um livro, isso. Cara, vai e faz. A única vantagem da internet que está aí, já não foi ontem, a internet não começou com Covid, foi ela propor essa ideia de que eu sou um conduíte daquilo que você quer propor. Esse é o lado positivo. E agora isso gerou valor, vamos dizer assim, a um simples call, a uma simples resenha, ou não necessariamente eu ter que viajar para fazer isso. E acho que, desculpa só, e acho que permitiu mais também. As pessoas falam assim, beleza, tá meio ruim a conexão, mas tudo bem, tá todo mundo na sua casa. Né? Porque aí você foca no objetivo. Isso. Né? Foca no objetivo. Não que é o conteúdo, que é a conversa, exatamente. É a conversa, porque aí isso que é importante, isso que vale. E quem investir em bom conteúdo vai ter a sua audiência. O lado negativo que é uma coisa que eu sempre falo que o Brasil precisa cada vez mais aprender. Cara, existe uma coisa que chama-se plano. Você tem que se planejar, entendeu? E o planejado brasileiro, infelizmente por essa cultura da autoestima, e aí fica buscando aprovação, a gente às vezes se preocupa com cenografia, se preocupa com posição da selfie, se preocupa com texto, textinho, textão, se preocupa com hashtag, se preocupa com tanta coisa que no final não é essa a questão. Perfeito. E muitas vezes até deixa de realizar por causa dessas etapas que parecem necessárias, mas que no fim não são. Perde a essência. E aí uma coisa interessante, dos artistas principalmente, é como se você fizesse podcast, uma live de podcast, ficasse tentando imaginar o que as pessoas estavam escrevendo. Uhum. E isso é um problema, porque assim, o artista faz uma live e aí ele raramente ele percebe. Outro dia eu acompanhei uma live de dois artistas amigos meus e o que me chamou a atenção foi a quantidade de conversa paralela no YouTube enquanto eles estavam cantando ali. E aí você tem um outro mundo, velho, de gente falando de política, tinha gente anunciando total, produto, né? No meio do show. Então uma esquizofrenia muito... Então você fala assim, será se eu, quando protagonista de uma mensagem, estou provocando e mantendo a atenção do ouvinte de quem está me... mensagem? Porque isso faz toda a diferença. Porque outrora, se é só... né? Deixa, põe aí e dane-se. É a mesma coisa que o feirante montasse a barraquinha dele e ficasse calado. Entendeu o que eu quero dizer? Claro, perfeito. Porque se você está propondo se comunicar... ou se forma e conteúdo. A gente está quase falando de forma e conteúdo, né? Não adianta nada a forma sem o conteúdo. Nada, cara. Então isso é muito, muito importante dizer, porque não é só fazer. É por que fazer, com quem fazer, quando fazer, aonde fazer. Porque tudo isso tem importância. Então, eu sinto... E eu acho que é o que está acontecendo. Eu acho que teve esse boom do desespero, né? Porque também a gente ficou refém de não saber o que ia ou o que vai acontecer. Mas né? agora acho que as pessoas estão tipo assim, eu não preciso mais ficar fazendo happy hour com live de artista. Eu posso fazer um happy hour batendo um papo com meu pai. Sabe o que eu estou querendo dizer? A necessidade está perdendo sua força. E isso é bom. Porque eu acho que as pessoas provaram e sentiram que no final a gente tem dentro de casa, ou que seja no mesmo condomínio, ou que seja no telefone, né? A gente estava vivendo, ou ainda vive, de uma certa forma, uma época onde a pessoa tem dificuldade de pegar o telefone e ligar. É tipo assim, eu vou te mandar um áudio de 5 minutos e não vou te ligar. A gente nasceu numa geração que era caríssimo ter um telefone. Hoje é baratíssimo ter um telefone e eu mando uma mensagem. Então vamos voltar para a época do bip. E é por isso que você... Como é que você tá de Instagram? Tá com... Continuo zero, cara. Continuo zero. Mas tá dentro dessa lógica aí? Tá dentro disso aí que você acabou de falar? Tá, porque para mim, o que eu posso dar e o que eu quero oferecer e quando poder oferecer, eu quero oferecer com alguém. Eu quero estar com o Felipe no Sistema Solari. Eu quero estar na Forbes ou no podcast da Periferia. Mas aí eu tô compondo, entende? Agora, se você perguntar assim, se você tivesse que divulgar um produto, pura e simplesmente, e eu sou o produto, justifica ter? Óbvio que justifica.
São ferramentas de comunicação. Agora, volta para o que a gente disse antes. Cria um valor estratégico. Caso contrário, você fica vulnerável ou custa muito caro, porque aí vem o problema do excesso de exposição. E no meu caso, velho, cara, não sei, eu não vou nem colocar isso como pejorativo, mas eu sou chato. E esse lado meu chato me coloca assim, eu quero entender, eu quero ler, eu quero compreender. E quando eu crio uma relação pública de ter 1 milhão, 10 mil, 5 mil pessoas, Ali te seguindo, esperando. eu tenho que oferecer alguma coisa. Não dá para eu falar, vou fazer um post por ano. Não faz sentido. Mas eu estou dizendo do que é para mim. Né? Não, mas eu te entendo total, porque o que é pra você é uma necessidade de muita gente também. Pra mim também, cara. Várias vezes eu penso, vou explodir esse Instagram, entendeu? Vou mandar ele pra... Mas, mas eu caio nisso, porque no meu caso, sim, eu sou produto, né? Digamos assim, meu podcast e tal. Então, eu seguro a onda, mas a minha essência, ela é muito mais tranquila, ela é muito menos. Ela Sim, não é muito mais alguma coisa, ela é muito menos alguma coisa, isso é entendeu? tão bom que você está falando. Essa semana eu tive uma reunião com uma assessora de imprensa, a Janaína, de uma grande empresa de assessoria. Ela falou, não, eu quero pensar algumas coisas para você e tudo mais. Eu falei, pode pensar. Porque esse susto que às vezes as pessoas têm pelo fato de eu estar offline, vamos dizer assim, Uhum. que nunca você é totalmente offline, né? Mas enfim, está offline de modo comum. Sim. Daniel Zuckerman que briga comigo, você devia estar, você é foda, você não sei o quê, que ele é muito meu irmão, meu entusiasta. E aí é interessante porque eu não tenho problema, que é isso que você disse, de aceitar tudo. Uhum. Se você fala, Herbert, eu quero que você faça isso no Instagram, eu quero que você faça isso no YouTube. Eu não tenho problema. Porém, quando a pessoa propõe isso para mim, ou quando alguém defende essa ideia para mim, eu falo, tá bom, então faz. Porque eu estou assumindo que eu não tenho a capacidade, ou a habilidade, ou a condição de Pra fazer. fazer. E aí eu não vou fazer mal feito. Ou de mau gosto. Mas eu quero fazer. Aí essa assessora falou, pensou, tal. O que eu quero dizer, que é esse ponto que você disse. É tão bom ser livre, que não importa se eu estou hoje e não estou amanhã, ou se amanhã eu estou e deixo de estar. Porque também tem gente que fala assim, como assim? Se você cancelar seu Instagram, você vai perder os seus seguidores. Como se fosse a coisa mais importante da sua vida. E não é. A coisa mais importante da sua vida é você mesmo. Óbvio que você tem um fator monetário, você tem um fator de alcance, você tem tudo isso. Mas, cara, outro dia eu estava fazendo uma pesquisa e eu vi o cara da caneta azul lá, me fugiu o nome dele. Eu não sei também, tá? Uma das lives mais vistas da quarentena, mais de 2 milhões de views. E isso que eu tô querendo dizer que é a beleza da arte. Ela não tem uma lógica. O cara da caneta azul tem views como Marília Mendonça. Uhum. Assim, tem gente para todo mundo. Total. Tem interesse para todo mundo. Tem para Total. quem tem 1 seguidor, para quem tem 1 milhão, para quem tem 10. O que importa é o que você disse. Conteúdo. Exatamente. E é louco porque a gente pensa assim há muito tempo. Eu acho que, como você disse, o professor Covid aí, ele realmente tem, não sei, às vezes conectado a alguns pensamentos que às vezes a gente até tinha antes, assim, não, né? Não falando também que, nossa, a gente pensava as coisas antes e tal, mas em um certo ponto ali, tinha coisas que a gente identificava antes e que eu acho que agora tá acontecendo, como essa coisa do valor do conteúdo, do fim, o fim desses grandes influenciadores digitais de uma maneira mais banal e tal. Então, o fim de uma era, digamos assim, né? E que traz um alívio para muitas pessoas que fazem um conteúdo bom, que não explodem no número de seguidores e que são esmagados justamente por não terem seguidores, única e exclusivamente por isso, entendeu? É como se você falasse assim, tem marcas que poderiam observar. Eu fiquei super feliz quando eu vi esse contrato que o Joe Rogan fez com o Spotify. Eu falei, me veio você muito na minha cabeça. Eu falei, cara, logo mais o telefone do meu irmão vai tocar. Nossa, se Deus quiser, irmão. Se Deus Porque quiser. e eu vi algumas entrevistas dele, até de alguns críticos e tal, ele falou assim, não mudou nada. E o valor que eu tenho do que eu faço é porque eu faço por fazer. Mas o cara mas, meu, ele é muito foda, hein, meu? Mas é isso que eu tô querendo dizer. Você tem esse potencial e essa qualidade, e agora, de alguma maneira, a importância do seu podcast aumenta quando essas referências surgem de um histórico comum, que poucas pessoas sabiam exatamente quem era ou quem não era, mas só dá valor quando entra o dinheiro, quando entra a grande coisa e tudo mais, e tal, e vira notícia. E isso que eu quero dizer é importante, porque
o fato de você ter a credibilidade que você tem e trazer os Elon Musks da vida para o seu podcast é o que as pessoas têm que entender, olhar ou gostar, que é o que você coloca em primeira instância, e, consequentemente, as marcas em apoiar. Quando alguém me fala de mudança, não me venha com hashtag, não me venha colocar o seu logomarca preta para fazer protesto. Cara, eu quero falar de mudança quando você fala de valor, não de intensidade. Intensidade, todo mundo tem, inclusive o mentiroso, né? Falar gíria bom até papagaio aprende, como diria o Total, Mano. cara. Total. Então, isso tem a ver com as pessoas observarem, as marcas observarem, mas volta para o que você disse. Tem se mudado e isso é bom. Isso é bom. O professor Covid está fazendo com que você tenha mais valor, de alguma maneira. Por conta desse, não tem mais como eu pagar para quem viaja mais. Não dá para viajar? Como é que eu pago o blogueiro de viagem? Pronto, exatamente. Todo mundo ficou muito no mesmo lugar ali, né? Então ficou muito O pobre, pro rico, para todo mundo. fato. Você fala sobre essa coisa do valor, né? Que as pessoas só dão valor quando há valor financeiro. E é Certo. muito isso mesmo. Às vezes demora muito para convencer um amigo meu, muitas vezes, que o que eu estou fazendo é um negócio. Ela, mas como é que você vai lucrar com podcast, não sei o quê? Aí o Spotify dá 100 milhões pro Joe Rogan, o cara te manda o link da matéria, tá ligado? Mano, olha lá, você não sei o quê. Que é isso, o cara começa a entender só a partir do Joe Rogan, dos 100 milhões, da notícia e tal. Mas por isso, aí a gente volta numa coisa que o Joe Rogan tem, que o Jay-Z tem, e que a gente busca muito, que é essa autoconfiança, essa certeza nas minhas crenças, nas coisas que eu acredito, né? E aí você tem uma batalha interna que é ter crenças, ter boas crenças, ter crenças certas, ter crenças coerentes, para não cair. Então agora eu vou entrar agora num novo ponto. Obviamente, a gente vai falar disso aqui. Claro. Vou até dando um exemplo meu para daí puxar a tua visão, tá? Então, beleza. Tô ali, cara, sou um cara que, assim, nem consigo cogitar uma coisa do tipo assim, eu sou uma pessoa que sempre falou sobre cultura negra e tal, porque a cultura negra, para mim, cara, tá muito dos meus ídolos, tá muito, sabe? As pessoas que eu trabalho e tal, enfim, tá tudo muito inserido. Então fico até meio mal de ficar falando isso, porque, sabe, nunca foi assim. Então, beleza. Aí, cara, eu fui lá essa semana com muita revolta dentro e tal, beleza. Fiz alguns posts, né, mas tentando nunca ser pagador de verdade e falar, tomar muito cuidado nesse momento, porque não é o meu momento. Então, beleza. E aí, cara, fui lá e postei dentre todas as coisas, fui lá e de manhã acordei, vi o coisa, achei legal, fui lá e postei o quadrado preto. Beleza. Preto. Aí... Black Thursday, né? O Black Thursday, exatamente. O Black Lives Matter e tal. E aí, cara, vi um vídeo de um amigo meu, Ingo, que é jogador de rugby aqui da Portuguesa, que é do movimento, que é negro, e ele postou um vídeo explicando o porquê dessa campanha, certo? Que é uma campanha para dar voz aos outros. E aí me bateu uma coisa assim, cara, a última coisa que o Instagram tá dando hoje é voz, porque ficou um monte de tela preta e tal, beleza. Então, assim, fui lá e apaguei. Mandei uma mensagem pro Ingo e falei, mano, assisti teu vídeo, cara, você tem completa razão e tal. Dito isso, Herbert, é hora da gente, né? É hora da gente abrir aqui o microfone, é hora de escutar. E, mano, e você é um cara super legal, que, cara, é muito esclarecido e que transita de uma maneira muito genuína e muito aberta em todos os lugares, assim. Então, cara, queria te ouvir, acho que o Sistema Solar tem que te ouvir também. Cara, e é a primeira vez que eu vou falar disso publicamente. Esse é um dos motivos pelo qual também eu não fico muito afim de ter rede social, porque senão seria um Ciro Gomes da vida, que vai e fala. A revolta, né? E eu me sinto à vontade em dizer isso, obviamente, porque tem contexto esse tempo que a gente está aqui. Mas vamos parar para pensar, velho. Se eu discutir raça, eu tenho que discutir de raça humana. E raça humana é raça humana. Se eu divido a raça humana em 2020, eu construo o valor de tribo. E aí eu volto para muitos anos atrás. E a gente vê isso muito no nosso subconsciente quando nasce o preconceito, que é eu não saber de você e julgar antes de te conhecer.
Então, por que as tribos tinham isso? Porque não tinha diálogo, não tinha espaço, não tinha tempo, não tinha acesso, não tinha convivência. Agora eu estou falando de um mundo globalizado, com internet, com live, com tudo isso. E aí, quando a gente propõe o assunto, principalmente falando do Brasil, eu brigo com alguns pontos fundamentais. Como é que eu vou lidar com questões raciais, sendo que as pessoas colocam valor de cor? Aí eu fico confuso. E aí, para mim, é um desabafo como vítima. Quer dizer o seguinte: meu pai é preto, a minha mãe é branca, eu sou negro. Se eu olho para essa lógica por uma questão de genética, por uma questão de afrodescendência, eu estou no estatuto do IBGE como parte dos 46%, alguma coisa perto disso, que são os pardos e morenos. E apenas 6%, segundo estatísticas, são da cor preta. Então, se eu for discutir cor, ao invés de discutir raça, eu preciso separar isso. Porque senão eu passo a ser injusto com a minha mãe quando eu falo que branco é racista. E aí, se eu generalizo, como é que eu chamo o Felipe de racista? Agora, se eu traduzir ele como racista, eu tenho que ir para um processo de ciência, de etnia, de afrodescendência. E se aí se o IBGE entende isso, e é por isso que precisa ser discutido, como acontece nos Estados Unidos, que 12% da população é preta, vem um erro de pegar a hashtag e não entender o contexto. Por quê? Quando eles escrevem Black Lives Matter, eles estão dizendo vidas pretas. Eles não estão dizendo vidas negras. Quando eu traduzo isso para o Brasil e escrevo vidas negras importam, eu estou falando de muita coisa e muitas pessoas. Mas aí sabe qual é o problema? Se eu decido falar alguma coisa, para o branco, como você disse que eu tenho relação e acesso, ele fala, o Herbert pode falar. Para o preto, ele fala, o Herbert, se ele estiver falando, ele está tirando benefício disso porque ele é light skin. Eu uso uma frase do Drake que ele fala, numa música dele, Never Stop, ele fala, I'm a light skin, but I'm still a dark nigga. O que significa? A gente precisa organizar sobre o que discutir. E não estou dizendo que está certo quando você, Felipe, vê uma coisa errada. Mas uma coisa é eu julgar o indivíduo. E todos os movimentos, eles lutam para que você julgue o indivíduo e não o coletivo. Agora, quando eu alimento o julgo coletivo, e não estou dizendo que não é importante ter marcha, que não é importante ter hashtag, que não é importante ter Black Tuesday, mas eu preciso discutir o que significa Black Friday antes de postar Black Tuesday. Porque o significado de Black Friday é um problema seríssimo na história americana, criado pelo movimento capitalista do dia da carne preta, o dia de venda. Por isso que ele vem logo depois do Thanksgiving. Tem todo um processo econômico, tem toda uma estrutura política por detrás disso. Então, não vamos colocar hashtag, vamos mudar o significado de Black Friday. E se eu for usar black como essência de dizer negro, vamos entender o que é negro. Porque aí, como é que eu falo para um jovem mestiço? Como é que eu falo para o Stephen Curry? Porque o brasileiro fala muito sobre a negritude quando ele vê o que aconteceu lá, mas ele não fala quando todo dia jovens da periferia, independente da sua cor, são mortos pela polícia. Teve recentemente um caso, não lembro que favela que foi, se foi Paraisópolis ou Heliópolis, que um garoto estava no telefone, foi comprovado, e a polícia levou ele, e ele foi encontrado morto um dia depois. A mãe falou que ele estava no telefone indo buscar uma pizza. Estava escolhendo um filme com a namorada. E ninguém fala nada. Então, o que eu quero dizer? O problema é em as pessoas se sentirem parte. Quero fazer parte. Eu quero falar. Agora chegou minha vez. Agora minha voz de fala. Agora não sei o quê. Fale. Continue falando. Mas se a gente não organizar, que volta de novo para o que eu disse do plano, nós vamos perder a oportunidade de colocar as coisas nos lugares certos e buscar a união humana. E união humana, eu estou dizendo de homem, de mulher, de LGBT e todas as siglas que eu queira colocar, religiões,
Exato. Tem gente que fala assim, esses crentes votam no fulano. Cara, você não é o pastorzinho que tá lá na periferia toda terça-feira olhando essa mulher orando pelo filho dela, que é um assaltante. As coisas são muito mais complexas do que só uma hashtag, ou só um post, ou só definir um dia. E, infelizmente, a mídia e a política observa isso, como na história da humanidade sempre aconteceu, de trazer esses valores coletivos como máscaras para os problemas reais. E aí, quando eu discuto os coletivos e não a profundidade do indivíduo, aí um programa de televisão coloca um negro, o outro coloca um preto, o outro fala que não é racista, o outro xinga de racista. E aí, às vezes, eu encontro pessoas falando assim, aqueles brancos lá, aquele não sei o que lá, eu falo assim, mano, vamos conversar, porque eu encontro branco preconceituoso, preto preconceituoso. Eu encontro índio preconceituoso e árabe preconceituoso. Eu encontro judeu preconceituoso. Porque o preconceito também é uma questão humana, né? Ela é acima de tudo. Quando eu atravesso a rua, cara, aqui, onde eu moro, outro dia o porteiro não deixou eu entrar, porque ele não entendeu quem eu era. Eu não posso chamar esse cara de racista, eu tenho que chamar ele de ignorante. E a ignorância, a gente educa, a gente ensina, a gente acolhe. Porque nós todos somos ignorantes de alguma coisa e nós todos precisamos aprender. Foi o que você disse. Eu observei uma informação, refiz a minha análise. Isso é aprendizado. E aí eu não posso chamar isso de racista. Agora, as pessoas criam um caminho de propriedade A, propriedade B. E eu não estou falando isso para provocar ou não aceitar que quem queira provocar protesto, marcha, hashtag, deixe de fazer. Cada um faz o que é da sua vida. Mas o meu alerta é o seguinte. Quando eu entro num ambiente e a pessoa me chama de negro, eu tenho que ficar feliz. E se essa pessoa me percebe como negro, eu não posso chamar ele de racista. Então, quando a maioria das pessoas olham para mim e acham que eu sou jogador de futebol, porque eu não tenho cara do menininho, judeuzinho dos jardins, eu não vou chamar ele de racista. Eu posso chamar ele até de ignorante. E eu vou sentar com ele para discutir com ele por que ele entende por esse caminho. Porque só assim, só com diálogo, só com aproximação a gente melhora. Agora, quando a gente vira emissora A, emissora B, coloca lá todos os apresentadores negros para falar. Sério? Agora, isso é tão racista quanto. Porque aí eu estou deixando claro. Aí a minha pergunta é, e depois do Black Thursday, o que vai acontecer? Porque vem Wednesday, Thursday, Black Friday, Saturday, Sunday. E esse periférico, esse preto, sequer tem o sabate dele. Na alma, na vida, no dia a dia. Então, o meu processo é olhar para aquela cena do Freud com aquele policial com o joelho no pescoço e ficar muito chateado que um ser humano tem capacidade de fazer isso. Mas quando eu olho essa cena, eu observo dois outros policiais, um de descendência latina e outro de descendência asiática, do lado olhando. E isso me preocupa. Isso que me preocupa. Porque eu colocar a sentença de morte para esse policial é fácil. Agora, eu discutir os processos desse contexto cultural... O entorno, os entornos, né? Ninguém discute. Porque quando eu falo dele, amanhã ele é enforcado, acabou? Não, não acabou. E não estou, de novo, é super importante colocar isso, e por isso que é a primeira vez, eu tenho muitos amigos de todas as etnias. O Daniel Zuckerman é um judeu, irmão meu. Verdade. E eu converso com ele assuntos do tipo, cara, eu acho isso errado na cultura judaica. Assim como ele pergunta de coisas para mim e fala, eu acho isso errado na cultura africana. Então, se eu for discutir etnia, descendência africana, como é discutido descendência asiática, descendência judaica, que é o que a gente vê, ou qualquer coisa do tipo, eu quero sofisticar esse discurso. Claro. Assim como os judeus sofisticaram e entenderam o que aconteceu do massacre da história da vida deles e propuseram mudanças. Por isso que hoje tem liderança. Infelizmente, cara, isso está difícil de acontecer no mundo, não é só no Brasil, não. E eu viajo o mundo inteiro, muito, você conhece, me conhece, e o que eu sempre vejo são nichos fortalecendo movimentos que ficam nos seus guetos.
E isso, na hora que você vai comprar o seu computador, o seu microfone, a sua luz, o seu fone, ou o seu livro, ou o seu emprego, isso não entra no Uhum. valor, que é o que a gente disse antes. Então, eu gostaria que as pessoas pudessem, pelo menos, aproveitar esse momento, que tem o seu valor de oportunidade, sim, né? Essa tragédia, né? Assim como o Covid é uma tragédia que muda a nossa percepção, infelizmente a tragédia de Freud pode mudar a nossa percepção para entender o valor humano, o valor humano. E eu não estou É. dizendo que todo mundo vai aceitar o que eu quero ou penso, mas entender o valor do indivíduo ou a escolha do indivíduo, mesmo que ele não goste de mim, aí sim eu construo uma sociedade onde o coletivo tem mais força. Agora, se eu ficar refém de movimento, de hashtag, de post, de Trump, de Bolsonaro, sabe? Tá muito limitado, né? Ou seja, eu acho que, né, o que você quer dizer é que assim, realmente o debate ele tá muito limitado mesmo, ele se limita dentro de hashtag, e aí tem, né, e você percebe isso, você fala, não, como é que eu vou ajudar alguém fazendo uma hashtag? Tipo, pô, é inútil, eu não vou ajudar Eu ninguém. não, Vamos... eu não consigo ajudar porque o movimento negro não me considera negro. Aí você fala assim, cara, mas como é que você fecha negócio com o Jay-Z e o movimento negro aqui, que eles pagam um pau e a Beyoncé tem um cabelo loiro? Como é que você estrutura tudo isso no raciocínio? Aí, para mim, foi eu entender que, embora o meu sobrenome tenha lá sobrenome de escravos, dos anjos, né, que é numa época do Brasil onde quem é filho de escravo, que meu pai, no caso, a família dele, não tem registro, né, o cartório, de que família que ele pertence? Ah, não sei, põe aí dos anjos, dos santos, de Jesus, e vai dar certo, e aí a história do Brasil vem com esse processo. Eu não vou fazer como Muhammad Ali, trocou o nome dele, Uhum, porque para ele trocar o nome dele, ele se vinculou a um processo religioso, uhum. ok? E ele fez muito bem por isso que ele não foi assassinado. No meu caso, eu prefiro pensar que o exemplo que ele deu, o exemplo que o Malcolm X deu, o exemplo que Luther King deu, é o suficiente para não precisar de Obama. Eu não preciso da fala do Obama para ter a minha fala. Eu tenho que ter a minha fala e deixar o meu ouvido para um Obama, para um Felipe Solari, para crítica, para o bom, para o ruim. Porque senão eu não construo valor analítico, cara. Entende o que eu quero dizer? Claro, mas como você acha que poderia, ou seja, quem poderia ser uma voz? Você falou muito sobre organização, e eu concordo. Organizar um pouco, chegar alguém ali no Instagram, dá vontade que o próprio Instagram tivesse um prefeito que chega ali no Sim. meio da tarde e fala: pessoal, hoje nós não postaremos mais. Afinal, não sei o quê, não sei o quê, não estamos dando espaço a quem precisa ter espaço, né? Quem organiza isso? Assim, quem são as vozes? Eu vejo um Emicida e tal, mas né, na política nacional, quem é a voz disso tudo? Como que a gente organiza? Como essa mensagem chega para a galera? Porque às vezes o Jay-Z, né, o inglês, a gente sabe como o inglês acaba limitando a entrada aqui, entendeu? Então quem são os brasileiros que podem fazer um pouco essa organização? Olha que coisa engraçada. Inclusive, eu Mano estou Brown, obviamente, Mano Brown. 100%. Mas olha que importante eu dizer isso. O brasileiro que quer parecer, e eu quero que ele entenda que ele pode sim lutar contra o preconceito. E aí você chama de racial, de cor, do que quiser, de gênero. Uhum. Olha que interessante. Eu sou criação da década de 90, quando eu comecei meu primeiro trabalho, foi onde eu venci na vida. Tanto que hoje eu estou produzindo um documentário, primeira mão, estou contando isso também publicamente, sobre a história do pagode. Tá? E aí você me pergunta, Sensacional. como é que a gente lida com isso? Ah, no Brasil, tal, tal, tal. Vou falar assim, em 1990, década de 90, aconteceram algumas coisas que as pessoas não estão dando valor. E que isso, por si só, ajudou muito no processo de cultura negra do No Brasil. Brasil. Exemplo, simples, sem hashtag, apenas com informação e conexão cultural. Maior grupo de pagode da década de 90, Raça, Raça Negra. ok? A Ok. hora que você vê um grupo famoso de Minas Gerais, de negros, chamado Só Só Pra para Contrariar. contrariar. A hora que você tem um grupo no Brasil, ao qual eu inclusive comecei meu trabalho, que chama-se Negritude Júnior. Negritude Júnior. Existia outro grupo chamado Só Pretos Sem Preconceito. Conceito. E entre outros. Agora, a minha pergunta é, todo mundo enaltece Beth Carvalho e ela merece todo respeito.
E quando eu falo todo mundo, eu estou dizendo dessas todas as hashtags. A minha pergunta, cadê o respeito e credibilidade para a história de Leci Brandão? Todo mundo enaltece Zeca Pagodinho, e para mim ele é o pai da matéria, mas todo mundo esquece quem foi Almir Neto. Aliás, as pessoas falam mal do pagode, e aí eu pergunto, eu gosto de samba, eu gosto de não sei o quê. Não, porque pagode é não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê lá. Mas, pô, tem que ser uma coisa tipo Zeca. Eu falei, Zeca o quê? Aí a pessoa abre o olho e fala, Zeca pagode. Então, para você entender que e eu sou muito chato nisso, quando a pessoa discute comigo princípio para entender valor, vamos discutir contexto. Porque nessa hora eu falo para você que em 1990, Netinho de Paulo era apresentador de televisão, Salgadinho era boy band, aonde tinha Sampa todas as Crio, lembra Sampa Crio também? Crio, aonde a Rádio 105, Transcontinental, a Rádio Cidade, que depois virou Band, Metropolitana, tocavam pagode, samba, música popular. O que aconteceu anos depois, se a gente parar para pensar? A maior audiência hoje que a gente tem de música urbana está no canal do Condzilla no YouTube. A Transcontinental, a Rádio 105, até hoje, Rap Hood, que é meu amigo, parou ontem de fazer um programa Rap do Bom que ele faz há anos. Então, essa complexidade, essa dificuldade, se a gente quiser traduzir isso como preconceito, eu gosto, mas se a gente quiser discutir isso como racismo, a gente dá margem para não solução. Porque aí eu coloco um Emicida, um Mano Brown, um Lázaro Ramos, uma Thaís, um não sei o que lá, e não muda nada. Só que lá atrás, no Fantástico, tinha uma Glória Maria, e eu esqueço. Lá atrás tinha um Pelé, e eu esqueço. E aí, nessa hora, eu pergunto para nós, para mim, será se eu estou realmente querendo falar de história ou estou querendo aproveitar o momento para... Aí as empresas falam que vão contratar negros, pretos, e aí você fala assim, eu quero contratar quem é bom, e eu vou buscar ser bom. Mas aí a gente tem dificuldade de escola. Ok, então a empresa tem que financiar a educação na periferia, na base, na família. Porque aí você constrói uma mudança de geração. Agora, lógico, eu não posso dormir com todos esses grandes artistas da década de 90 que vivia lotando os programas de televisão, inclusive da Globo, e hoje muitos deles voltaram para suas casas de origem e ninguém fala. E é isso que eu vou falar, inclusive, nesse documentário. Porque nessa hora, sim, a gente busca um raciocínio. Você deve ter assistido, eu até percebi que você falou sobre isso do documentário do Michael Jordan. Cara, é muito fácil a gente olhar a história do Michael Jordan, é muito difícil a gente entender a história do Pelé. A gente sequer quer saber do Pelé. Cara, a gente não tá... O Brasil caga pro Pelé, galera. Pelo amor de Deus. E não estou dizendo que eu tenha a resposta. Mas vamos discutir isso. Vamos discutir por que é que a gente valoriza o de fora e não de dentro. Por que é que um dono de supermercado na periferia não é chamado de CEO. Por que esse jovem, quando ele coloca uma arma na cintura e vai assaltar porque ele quer comprar o tênis do Michael Jordan, todo mundo prende, bate nele e fala que ele não deveria fazer isso. Mas na hora de dizer que o Michael Jordan e a cultura americana colocou o tênis de $130 na periferia e o cara não comprou um livro, não comprou educação, mas comprou um tênis, ninguém fala. E aí não estou dividindo a culpa. Não, e não é culpa, mas há responsabilidade, não há culpa, talvez, mas responsabilidade há. No discurso. Esse cara coloca um tênis, a menina gosta dele porque ele tem um tênis mais transado. Cara, eu vivi isso. As namoradas que eu tive, quando não negras, era porque eu era um cara gente fina. Era porque o cara que viajava com os grupos de pagode. Essa é a lógica, velho. Agora, discutir isso leva tempo. Precisa de plataforma, precisa de paciência. Aí vão falar assim, mas você está dizendo isso porque você é claro. Aí quando começa com isso, eu falo, então, beleza, não tem problema. Eu já sentei com Obama, já sentei com Pelé, já sentei com Michelle Obama, já sentei com Jay-Z, já sentei com Beyoncé, já sentei com Rihanna. Tudo isso que você paga com Michael Jordan, já fui 2 vezes no aniversário dele. Seu Jorge, meu irmão, meu padrinho. Por outro lado, eu conheço o Daniel Zuckerman, eu conheço o Felipe Solari, eu conheço o Marco Luque, eu conheço o Júnior Lima, eu conheço um monte de gente o Chororó, que tem histórias. Mion, Papito, entendeu? Assim, são pessoas que estão aí. E o que eu quero dizer com isso? Todo mundo tem seu lado do mal. Eu tenho o meu lado do mal. Jung já conta essa história pra gente, né?
Aliás, os filmes recentes, né, quando você fala do cinema, quando a gente assiste Parasita e Coringa, são dois filmes muito, muito bem feitos para um momento muito propício para tudo isso, né? Muito, mano, muito. Você falou dois Olhe, aí que... olhe para si, cara. Quando eu olho para mim, eu consigo enxergar quem me faz mal ou quem faz mal ao próximo. Quando eu só olho para quem faz mal, eu estou deixando de ver. Mas o que eu quero dizer, Michael Gladwell propõe uma análise crítica em dizer o seguinte: nós temos que discutir um pouco antes do fato. O que é o treinamento desse policial que coloca o joelho no pescoço de uma pessoa gritando por socorro? O que é as pessoas observando e filmando? Ok? Filmando e não agindo. E não era, eu não estou falando de quem filmou e virou viral, estou falando de quem estava ao redor, tinha um monte de gente na rua. O que é e o que deve ser quando se fala, como é e o que deve ser quando se diz. E que triste dizer que só agora vocês, marcas, empresários, líderes, perceberam isso. Porque policial fazendo isso acontece todo dia direito. Mas eu tenho que discutir o treinamento desse policial. Porque nem todo mundo quer a polícia é do mal. Assim como eu sou obrigado, naturalmente, o Gladwell coloca isso, a discutir que uma pessoa de periferia, uma pessoa que sofre com preconceito, ela carrega tanta mágoa, cara. É tanta dor, é tanto problema. Cara, eu tenho que calcular. Eu venci na vida e tive que juntar meu dinheiro com a minha família. Eu não tive como usar o dinheiro que eu fiz só pra mim. Uhum. Entendeu? Eu tenho primo meu que tá na cadeia, tem primo meu que mora na periferia. Esses dilemas acompanham a minha vida quando eu vou pra uma reunião de $1 milhão. E eu não tenho como tirar isso da minha história. E como é que eu lido com isso? Então eu tenho que entender quem é o Herbert antes dele chegar nessa reunião. Ou desse grito de paz. E isso é importante dizer, Felipe, porque eu tenho que conhecer você. Eu não tenho que saber de você. E as pessoas precisam conhecer as histórias uns dos outros. E isso, para mim, é uma mensagem mais em que a gente lute pela paz do que pela polarização, do que pelo separatismo. Uhum. Ah, mas a gente precisa resolver o que não foi resolvido há anos atrás. Concordo. Mas vamos organizar. Vamos colocar exatamente o que a gente precisa, ou o que está faltando, ou como vamos ser reparados. Porque, desculpa, cara, só ir pra rua marchar, Luther King já disse que só marchar não adianta. Precisa de ação. O discurso do I Have a Dream, né, é um discurso gigante e ficou famoso só o finalzinho. E antes daquele finalzinho, o discurso ele bate em todo mundo, falando, ó, vamos se ligar. E ninguém Então, conhece, e vai, entre aspas, ninguém conhece essa parte de trás, né? é mais fácil eu falar que eu tô hoje na Fátima Bernardes dando uma entrevista do que eu contar a importância desse empresário negro da periferia ser respeitado como CEO e que ele não precisa ter status para ser CEO, que esse pai, essa mãe solteira, que trabalha todo dia, que tem que acordar cedo, ir para a rua e voltar, e mal e mal tem tempo para ficar com o filho. E o filho, porque não tem um brinquedo, inventa um pipa, uma bolinha de gude. E aí a namorada dele é aquela que está ali. E aí socialmente ele vai crescendo daquele cenário econômico. E aí as referências são essas. Aí quando você fala para ele, vamos ali no Shopping Guatemi, ele fala, não vou entrar lá não. E quando eu falo para um amigo meu do Shopping Guatemi que fuma maconha e falo, vamos lá ver como que é lá na biqueira. Não vou lá não. Mas ninguém se pergunta quantos jovens morrem em favor daqueles que usam. Quantos jovens morrem por conta do crime organizado e a política desorganizada? Quantos? Jay-Z tem uma música que ele pega a base do Basquiat, que ele fala, most young black kids had your head cut off. Né? E como diria Mano Brown, ser preto no Brasil custa caro. E custa caro. A discussão que eu acho que nós precisamos melhorar é por que se eu usar um terno, ok? E for na periferia, eu estou dentro do ônibus, na periferia, de terno, vou me chamar de advogado, de doutor, de executivo, de rico, de não sei o que lá. Mas se eu ficar parado na porta de um condomínio, vão me chamar de segurança. É isso que eu preciso discutir, porque eu estou falando da mesma roupa em lugares diferentes. Entende? Totalmente, cara. E aí, na hora que na periferia o terno
ou essa roupa é vista como roupa chique, ou roupa de elite, ou comida do rico, ou do branco, ou do amarelo, ou de não sei o quê, quando fica nisso, embora você possa ter o que de bom tirar destas análises, você está perdendo tempo com outras coisas, como história, que é tão Sim, importante né? quanto tênis. Entende o que eu estou querendo dizer? Claro, a otimização. Sempre vai ser. Cara, o Brau uma vez falou uma coisa muito legal, que ele estava conversando com o Ice Blue, ele falou, cara, te falar a real é o seguinte, mano, às vezes o cara preto sofre mais, mas ele tem mais vantagens sobre o cara que não é tão preto. Porque o cara que é preto, o cara olha e fala, ó o negão lá, e tal, e pá. O cara que é miscigenado é como se fosse aquela pessoa que fica em cima do muro. E aí, se você vem pra cá, você é discriminado. Se você vem pra cá, você é rejeitado. E você fala, putz, pra onde eu vou? Então, por que eu tô colocando isso como uma análise? É porque se eu estou falando de buscar igualdade, se eu estou falando de buscar diálogo, se eu estou falando de acesso, se eu estou falando que eu preciso ter mais das minorias em lugares de maioria, e se no Brasil se diz que os negros são maioria, então eu preciso agora falar de maioria. Eu não posso ir numa reunião falar que eu represento a minoria. Não. Se o IBGE está dizendo que somos maioria, tem o discurso de maioria. Porque A aí minoria, dinheiro... a minoria aí está muito colocada. A minoria aqui no nosso lugar, aqui na nossa empresa, né? Aqui é minoria da onde, né? Minoria para quem? Para quem? Então, Felipe, cara, isso é muito sério, isso é muito importante. Eu acho que o fato de... Por isso que eu falo assim que você tem essa característica meio à la Joe Rogan, que eu adoro, porque eu aprendo muito na minha vida buscando conhecimento e informação. E eu adoro os podcasts que eu escuto de vários pensadores e comunicadores mundiais, desde ingleses até russos. Eu estava outro dia ouvindo um jornalista russo, obviamente que ele falava em inglês. E eu acho que isso é rico, cara. A riqueza está não no que eu fecho o meu argumento ou você fecha o seu argumento. A riqueza está nessa obra de arte, de informação, que a gente deixa para as pessoas, no mínimo, parar para refletir. Porque quando eu assisto alguns podcasts do Joe Rogan com alguns convidados, eu fico ali refletindo, cara. Eu falo, caraca. Que foi até uma reflexão que eu fiz num post, que eu falei, no mesmo dia que o mundo enaltece a vitória de uma empresa privada, de um maluco chamado Elon Musk, subindo ao espaço, céu, aqui no inferno, terra, eu tenho uma autoridade com um joelho no pescoço de um cidadão. Sabe? Dentro de um processo bíblico, né, de que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Total, mano. Então a gente às vezes está olhando muito lá no céu, está olhando muito grande, olhando muito... O Elon Musk tinha que fazer, assim, né, de maneira lúdica, o Elon Musk tinha que fazer naves terrestres para capturar né, assassinos, e ele tinha que usar essa tecnologia para a gente melhorar nós ainda. Quer ir buscar o ZT, mano? Nem chegamos. Nem sei se tem. Nem sei se... Eu tenho e são vários. Olha a quantidade de feminicídio, olha a quantidade de crianças que estão sofrendo hoje porque estão em quarentena com seus parentes, eu não vou nem usar a palavra pais, às vezes a mãe também cara, a gente tem um problema muito sério para ser resolvido. Muito, cara. mano. No dia a dia simples da nossa sociedade é que estão os piores terrores. Não é nem o corona, né? O corona, ele é terrível e tal, mas tem, nossa senhora, tem tantos vírus. O vírus da ideia, né? Essa palavra é boa. É um bom tema. O vírus da ideia. Vírus da ideia. Irmão, que conversa. Eu sabia que a gente ia fazer uma conversa aqui pomposa. Mano, obrigado, tá? Pela troca de ideias, assim. É pouco. Depois a gente conversa mais, traz o Zuckerman pro debate aqui, a gente faz um outro. Boa. Cara, inclusive eu vi algumas coisas de alguns podcasts. Tem o Ruben, que é um podcast super bacana também. Os caras que eram do Patreon, né, que saíram. O Sam Harris, todos esses caras assim que discutem N coisas, desde o mundo político ao mundo econômico. E eles provocam, às vezes, esses encontros de pessoas. E você é um bom mediador. Eu acho que isso é uma coisa muito boa. E você não traz debate, como hoje é o grande sucesso dos programas de notícia. Não, cara, você traz diálogo. Eu acho que diálogo é uma coisa muito boa.
E provoco sim para que você não só me chame, mas chame várias outras pessoas. E em alguns casos, isso, cara, convida 2, 3, iguais ou diferentes, né? Dos mundos, né? Das suas histórias. Mas eu acho que isso é bacana. É que eu tenho, obviamente, um privilégio de ter essa intimidade contigo e de te provocar, de fazer com que esse encontro aconteça. Por isso que eu quero dizer que você pode contar comigo. Esse sistema solar é um sistema muito melhor do que o do SpaceX. Fato, cara, fato. Esse não sabe nada, esse Elon Musk, ele não sabe nada. Não sabe nada esse carinha aí. Mas, de fato, obrigado, velho. Obrigado mesmo. Conta comigo sempre. Eu não sei o que a gente vai provocar na vida das pessoas com esse bate-papo. Mas, né? É isso, cara. Viver é simples. Viver é simples. Mas a vida é muito complexa. Com certeza, cara. Com certeza. Herbert. Manão. Obrigado, irmão. Tava com saudades. Eu também, pô. Te espero na próxima. Dá uma cotoveladinha aí agora que... Aê! Gênio. Obrigado, irmão. Fica com Deus. Obrigado você. Tamo junto. Conta comigo sempre. Comigo também, mano. Valeu. Valeu. Beijo.